Olá, eu sou Jamile Nunes, acadêmica de Engenharia Elétrica e membro do Unifap, que é o nosso projeto de extensão. Hoje eu estou aqui para darmos continuidade às entrevistas do Conscientizando Elas. E hoje eu recebo com muito carinho a arquiteta Tainara Dana. E para começar, a gente quer conhecer um pouco de quem é a Tainara. Bom, Tainara é uma menina sonhadora, nascida no estado do Amapá. Eu sempre digo que eu sou um produto genuíno do estado do Amapá. E, bom, a minha formação toda foi aqui no estado. Sou da rede pública, sou filha da rede pública, que fiz uma faculdade no estado do Amapá. Ai, que bacana. Então, falando agora um pouco sobre a Tainara, dentro do meio acadêmico. Você fez a faculdade na Universidade Federal do Amapá, Então, nos conte como foi essa experiência, de ser uma mulher negra dentro da universidade, num curso de arquitetura, que é um curso elitizado, Como foi para você? Bom, eu entrei na Universidade Federal, foi um momento de transição. Antigamente o processo era só processo seletivo da Unifap. Eu fui na transição do processo seletivo com o Enem. Então eu estava ali naquela vez. Então era muito mais concorrido do que é hoje. Foi uma alegria. Foi uma alegria muito, muito para mim, para minha família, ingressar numa faculdade pública, do que você pagar. Olha, se hoje em dia já com as facilidades já é difícil, mas antigamente não tinha tantas faculdades e eram muito caras. Então, me dediquei, estudei muito, fiz muito tempo de cursinho e entrei na faculdade. Era uma realidade diferente você entrar. Como você falou, um curso bem elitizado. A gente consegue observar, eu no meu caso, muita gente de escolas particulares. Lógico, eles têm um conhecimento bem melhor do que quem vem de escola pública. A gente consegue equiparar, isso é uma coisa muito nítida. Então, eu cheguei lá na universidade, foi o primeiro impacto. Tive muitas pessoas negras. Olha que bacana, Muitas pessoas negras lá na minha sala. Assim, Tinha algumas realidades bem bacanas. Mas foi um grande impacto, Chegar na realidade, você vê que existe segregação, até mesmo dentro da escola, dentro do curso, você consegue ver assim, que existe segregação mesmo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu relevar. Apesar dos apesares, conseguimos concluir todos os cursos, apesar das greves, e foram muitas greves, nós conseguimos levar o curso. Foi muito bom. E sobre oportunidades, Dentro da universidade, a gente acaba tendo várias oportunidades. Você teve oportunidade, Porque é diferente, como você me falou, tem segregação. Então, as oportunidades de iniciação científica, de projeto, você viu uma diferença, assim, com as outras pessoas ou não? Foi tipo, você também teve, ou você buscava um pouco mais? Bom, a gente sempre tem dificuldades normais, Eu vejo até que foi questão de interesse. A gente tem que mesmo se interessar, ir atrás, ir em busca, Então, eu já tinha professores muito legais, que a gente tinha uma conexão muito legal, muito bacana, um envolvimento mesmo muito bom. E que durante o curso teve a oportunidade de ingressar nesses programas, nesses projetos de iniciação científica, que foi a qual eu participei. Minha professora, ela ministrava na aula de engenharia, no curso de engenharia, fazia uma aula conosco de topografia. Então foi nesse meio aí que a gente se infiltrou. Gostei muito dessas práticas. Aí, no caso, você se identificou com essa área mais de engenharia, da topografia, E a sua monografia, ela foi nessa área, Nos conte um pouco sobre. Sim, minha monografia foi baseada no IP4, que são instalações portuárias públicas de pequeno porte. Seria uma proposta ao Amapá. O Amapá, a gente vê que só dá para chegar de avião ou de barco aqui. Não tem muito acesso.
Então, como a maioria das coisas vem de barco, então seria legal fazer um ponto de distribuição para isso. Então, a proposta seria essa: fazer um porto que identificasse, que viesse, que a gente pudesse distribuir as cargas, mas também as pessoas também, igual que hoje existe em Belém. Em Belém a gente tem a estação das docas, tem o porto que fica lá próximo, seria quase uma economia de conexão. Porque a gente tem um grande público aqui também, só que a gente não tem estrutura. Não tem estrutura, infelizmente, né? Mas capacidade nós temos muito. E projetos nós temos bastante. Se a gente for na universidade, tem vários projetos. Projetos não só para espaço fluvial, como terrestre, urbanístico. Então, proposta nós temos, que falta mesmo a iniciativa, né? Investimento. Aí agora falando um pouco, né, a Thay agora formada, né, arquiteta, e aí depois o processo da academia, né, como é que você continuou, né? Você fez pós, né? E aí você continuou nessa área de topografia, como é que foi? Não, engraçado que foi uma grande diferença. Eu estava já me formando, já estagiei na parte de engenharia do supermercado Fortaleza, então fiz parte do programa de engenharia deles, né? E eu estava nessa transiçãozinha assim. Aí veio a oportunidade de trabalhar com interiores, com planejados, foi onde eu me descobri. Me descobri foi no interiores. Uma parte bem mais elitizada também, falar voltado. Me descobri na parte de interiores. Foi onde que eu fiz minha pós. Minha pós é de design de interiores, além de arquitetura, eu sou design de interiores. Então eu me descobri nesse universo novo, aonde eu acho que eu me inspirei. Acho que a gente traz uma realidade talvez que não é tão íntima nossa, né? Ver no espaço dos outros, transformando sorrisos, você trazendo a felicidade. Eu acho que é isso que a gente proporciona, né? Que acho que quem faz arquitetura gosta de ver o sonho do seu cliente se transformar em realidade. Acho que a gente consegue fazer isso. Eu acho que eu trouxe isso de uma forma mais leve, porque é uma forma mais leve, né? De você levar isso a uma outra pessoa. É fazer um bem ao outro, né? É verdade. Eu sempre escuto que quem trabalha com design de interiores, né, trabalha com sonhos. Isso é muito bacana. E aí, agora vamos falar sobre a Tainara dentro da área de design de interiores, né? Você, por ser uma mulher negra, né, sentiu dificuldade quando você ia, porque é uma área elitizada, né, design de interiores, a gente já pensa uma mulher branca e tudo mais, quando fala em arquiteta e tudo mais. Então, quando você chegava, você sentiu alguma dificuldade, assim, na área de trabalho mesmo? Se a gente for pautar, né, as demais coisas, porque se a gente for ver na sociedade aqui de arquitetos mais elitizados aqui do estado do Amapá, você vai ver poucas pessoas negras. Mas os melhores arquitetos são negros. É engraçado a gente falar, né, essa diferença, mas os melhores arquitetos são negros. Eu costumo falar que eu gosto muito do Odailson Benjamin, que é um arquiteto maravilhoso aqui, ele é negro. É uma grande inspiração para nós. E mais lógico que a gente vê uma grande diferença, né, de você observar quando você vai em algum coquetel, algum evento, você vê que a maioria são pessoas negras. Acho que a gente tem que se intensificar mais, tem que ser bem melhor para poder a gente ganhar nosso espaço. É por isso, esse é o intuito do nosso projeto, né, que as meninas se sintam representadas e que elas busquem a área, né, de arquitetura. Isso. Agora falando um pouquinho, né, vamos voltar um pouco lá atrás, o que fez a Tainara, né, pequenininha, querer ser arquiteta, né, que é um curso de exatas, né, um curso de exatas. O que fez ela querer arquitetura? Tá aí, é uma coisa muito... Eu acho que eu tô voltando aqui, olhando assim lá pra trás, pro passado. Eu me lembro que eu pequena, eu costumava olhar umas revistas e eu vi umas casas tão lindas. Acho que aquilo foi me inspirando. A minha mãe é professora de artes. O meu pai é professor de história. Eu acho que juntou história da arte. Agora, né, vamos voltar um pouquinho e descobrir por que a Tainara, pequenininha, quis ser arquiteta, né? Por que ela escolheu arquitetura? Bom, acho que é até legal falar sobre isso, porque como eu te falei, a gente dá uma voltada no tempo, né? E olhando para trás, olhando para o passado, eu me lembro que eu me via folheando
revistas daquelas casas lindas, maravilhosas. Eu ficava planejando assim, como seria morar numa casa, como seria fazer uma casa que a gente vê tão diferentes assim. E eu tinha essa revista na minha casa que a minha mãe levava e eu ficava horas folheando, imaginando, idealizando. Eu acho que isso com o tempo foi psicologicamente ficando na nossa mente. Minha mãe é professora de artes, meu pai é professor de história. Eu falo que deu uma junção, história da arte, que sou eu, a arquitetura em si. Eu acho que a minha primeira opção foi educação física, totalmente diferente. Eu fazia balé, eu fiz muitos anos de balé, então eu queria ser dançarina, aquela coisa de dançar, fazer balé, mas a realidade é diferente. Como não deu para passar em educação física não me quis no Unifap. Fiz 2 vezes, passei na primeira, na segunda não passava. Então não era para mim educação física. Era para ser arquitetura mesmo. Ai, que bacana. E aí agora vamos falar um pouco sobre representatividade. Dentro da área de arquitetura, né, você já disse que os melhores arquitetos são negros, né? E aí eu queria saber o que é inspiração, né? Tipo assim, mulheres arquitetas pretas ou que sejam mulheres dentro da área de arquitetura em que você se inspira. Bom, quando a gente olha para o cenário, a gente não vê tantas arquitetas negras faladas assim nacionalmente. Eu gosto de voltar muito para o nosso estado. A gente tem que ver o que é de melhor no nosso estado. Né? A gente consegue encontrar a Isonete, que é uma pessoa, não é negra, mas ela é de raízes. É a Odailson Benjamin, que é irmã do Odailson Benjamin. Ela é maravilhosa, gosto muito dela. Tem projetos maravilhosos, é uma pessoa muito que se identifica muito conosco, então eu me inspiro muito nessas pessoas, né? Na Odaísa, nela, no Odaísa, agora as mulheres mesmo, na Odaísa, veja bem. Entendi. Você acha que é importante e por que a presença de mulheres negras dentro da arquitetura? Eu acho de grande importância, não só de você se colocar no lugar mesmo, né? Eu mereço estar naquele local, mas de você se reafirmar, de você é igual a qualquer uma pessoa que está ali. Você pode ser ruim ou bom, mas você está lá naquele mesmo espaço, assim como uma pessoa branca é ruim ou boa, mas está naquele espaço, né? A gente tem que se sentir capaz, né? É difícil. Nossa, é muito difícil. A gente tem que lutar 1000 vezes mais para estar naquele espaço. Acho que a gente lutando mais, a gente se afirma que a gente é muito melhor. A gente trabalha mais. Se afirma mais. Eu acho que é aquela coisa que eu sempre falo, né? Que nós temos que nos potencializar, temos que estudar bastante, temos que buscar bastante e temos não seria preciso a gente se provar que a gente merece, não era para ser assim, mas a gente tem que sempre se afirmar que a gente merece, que a gente pode estar lá sim, e eu posso estar assim como você está aqui, como você aqui do outro lado também pode estar em qualquer lugar que você deseja estar, né? Verdade. Aí agora vamos falar um pouco sobre vida, né? No geral. Você como uma mulher negra na sociedade mesmo, né? Você sente dificuldades ou então como é pra você ser uma mulher negra dentro da sociedade, onde você já falou, né, que às vezes a gente vai pra um coquetel e aí, tipo, olha, a maioria é branca, tipo assim. Como é que isso impacta na tua vida, assim? Olha, falando da minha realidade, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu sempre, apesar de sempre estar em lugares que a maioria das pessoas negras talvez não esteja, porque eu vivo num ambiente de design interior, então o nível que eu frequento são um pouco melhores, né? Mas graças a Deus nunca tive nenhum tipo de preconceito voltado a isso. Mas a gente olha, e como eu estava até olhando umas entrevistas, né, assim, atrás, e você olhar para um lugar elitizado, poxa, só tem eu de negra, né? A gente, apesar de ser muito bem tratada, não se sente mal. Só tem eu, porque as outras pessoas não estão. Ou você tá no lugar elitizado e você vê uma outra profissão de garçons,
aí vocês são negros, né? Por que não poderia estar lá conosco também, sendo muito pautado naquela situação lá? Mas a questão é essa também, né? Eu não sofri nenhum de preconceito, mas lógico que a gente, quando a gente observa, a gente vê que há diferenças. Entendi. Aí agora vamos falar um pouco sobre inspiração, né? A gente sabe que é muito importante a gente se ver nos locais pra gente poder sentir que a gente pode chegar lá. Por isso a gente acha importante o espaço que você conquistou, né? Onde você está agora, uma arquiteta de design de interiores, mulher amapaiense negra. Então são várias coisas que potencializam e pesam o seu currículo, né? E para as meninas que querem ser arquitetas, ou então que elas vão assistir o vídeo e vão se sentir inspiradas a fazer arquitetura, né? Principalmente as meninas negras, eu queria que você deixasse uma palavra ou falasse alguma incentivo para elas, que elas podem, né? Apesar que você já falou várias vezes, mas que elas possam se sentir inspiradas e que elas podem qualquer coisa. Bom, eu gostaria de falar que a gente se pertence em qualquer lugar que nós queremos estar. Que apesar das dificuldades, que apesar do mundo, da sociedade, muitas das vezes não querer que a gente pertença, nós pertencemos sim. Que você pode ir em busca, a gente pode estudar. Acho que estudar é a base de tudo, né? A gente estudando, se qualificando, se pertencendo, se colocando como eu posso estar aqui, a gente consegue qualquer coisa, né? E apoio. Acho que apoio das pessoas também é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Aí eu tive muito apoio dos meus pais, né? E tive, dentro da minha casa, eu tive muito incentivo. Você pode fazer isso? Sim. E eu me pertenci, me coloquei nesse lugar. Eu pertenço a esse lugar, eu posso chegar onde eu cheguei, né? Então eu quero que você que esteja aí do ladinho, que você possa se olhar no espelho mesmo, olhe pra você e fala, eu quero estar ali, eu vou estar lá. Psicologicamente, né? Que a gente fala psicológico, eu acho muito. Vamos usar o psicológico. Eu posso estar, eu vou estar, vou me qualificar, vou estudar, que é muito importante. Vou estudar e vou chegar lá onde eu quero ir. Acho que esse que é um grande diferencial. É você falar que você pode ser capaz. É um grande passo. Né? Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Você tem que acreditar em você, principalmente. Ai, que bacana. Agora, né, pra gente finalizar, eu queria que você dissesse lá atrás, assim, na Thay pequenininha, quem te inspirava? Quem era a sua inspiração quando você era criança, assim, de mulher negra? Quem era a sua maior inspiração? Tá aí, eu vou ser um pouco piegas, mas eu falo que a minha mãe. A minha mãe é uma mulher negra que veio lá do interior, que teve que morar na casa de família para estudar, teve que sair do seu lar para ir estudar. Minha mãe queria estudar, desde pequenininha. E olha que do interior, que não tinha muita facilidade, muita comunicação. Né? Ela saiu de lá do interior, veio morar na casa de família, estudou muito, chegou numa universidade federal comigo, já com uma irmã também, com 2 filhas, e hoje é uma professora, uma excelente professora. Então acho que a minha maior inspiração é minha mãe. Minha mãe é a maior inspiração que há. Mulher negra, vindo da roça, batalhadora, né? Que venceu as suas dificuldades e venceu muitos preconceitos daquele tempo, nossa, que eram muito maiores e piores, né? Então, acho que a minha mãe é a minha maior incentivadora, a maior inspiradora. Assim como minha bisavó também, que teve os pais ancestrais vindos da África, que vinham de uma história mesmo de escravidão mesmo. Então, minha avó é uma batalhadora. Minha bisavó, então... Eu tenho bisavó. Eu tenho bisavó. Então, acho que essas mulheres da minha família são fortes, elas me inspiram. Aí agora, né, pra finalizar, a gente quer deixar aqui o espaço em aberto, né, pra te falar um pouquinho sobre você, falar um pouco sobre o que você quiser deixar de mensagem, né, pra gente finalizar. Bom, mais uma vez ressaltando, sou Tainara, sou arquiteta. Hoje eu trabalho aqui na Estúdio Vivace.
A minha loja é voltada a móveis planejados e projetos de interiores. É uma multinacional, já nós fazemos franquia de uma multinacional, então a gente tem o maior prazer que nossa loja é a franqueada da maior rede de planejados da América Latina. Então eu quero que vocês possam tenham vontade, venham conhecer o espaço, me conhecerem. A gente faz um projeto para vocês, muito bacana. E assim também que vocês possam conhecer a Tainara, podem conhecer a profissional, né? E podem, mulheres negras, potencializadas também, podemos sim fazer parte desse mundão, dessa história da arquitetura, não só no mundo, como principalmente no nosso estado, no Amapá, que precisa muito. A gente agradece muito por você ter aceito o nosso convite, né? Foi maravilhoso a gente poder ter a sua contribuição. A sua jornada é muito bonita e ela é muito importante, né? Não só para você, como para o nosso estado, mas para as próximas meninas que querem ser arquitetas e que elas podem qualquer coisa. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite e espero mesmo que muitas outras meninas possam olhar para esse vídeo e falar: eu posso chegar lá e eu vou chegar lá, eu pertenço àquele espaço, né? Se uma chegou, outra chegou, eu posso chegar também, né? Acho que seja isso também para nós também, né? Que nós estamos aqui, que nós temos fonte de inspiração para outras pessoas. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.